Oi, gente, tudo bem? Me chamo Daisy. Estamos aqui com mais um vídeo de notícias, tá? E estou aqui com o Carlos e com o Arthur para esse bate-papo de hoje. Para a gente começar, eu gostaria que a gente comentasse um pouco aqui, estamos próximo da Páscoa. A gente vê que hoje a Páscoa não tem o significado que ela tem religioso. A Páscoa hoje não, há muito tempo, ela é mais um significado comercial do que algo religioso, algo ligado a Jesus. Então, para começar, eu queria que a gente comentasse um pouquinho essa utilização da data, que nada mais é do que a ressurreição de Jesus, né? Depois dos 3 dias. Começou assim, porém virou algo mais comercial. Hoje, se a gente fala com uma criança, com um adolescente, talvez não saiba nem o que significa a Páscoa. O que a gente mais vê é chocolate, é o comércio se movendo, claro. A gente precisa da economia, né? Girando. Mas até onde vai o nosso compromisso em utilizar uma data que deveria estar sendo mais de reflexão do que somente de comércio? A Páscoa ela é antiga e ela está voltada para a colheita. É uma festa que as pessoas faziam naquela época, bem antes de Jesus. E eles festejavam a colheita, e aí colocam ovo para mostrar o nascimento, nessa parte, o ovo em si e tal. Então, faz sentido. A economia ela pode e deve se movimentar, isso é óbvio, né? E é claro que esse movimento é importante, mas ligar a Páscoa com esse momento de Semana Santa, o nascimento, né, fica uma coisa estranha, né? A Páscoa, como você disse aí, é uma comemoração muito antiga, né? 1500 anos antes de Cristo já se comemorava essa chamada Páscoa, né? O sistema vai ganhando força, né, pelo consumismo que nós todos estamos inseridos, né? E vai tomando uma proporção assim enorme. Como você disse, a questão das colheitas, da fartura, era um agradecimento à própria natureza, né? Hoje não é de agradecimento, ninguém sabe o sentido da Páscoa. Então tudo isso aí ficou inserido dentro dessa questão religiosa, onde foi tomando força, porque todo o sistema também veio de dentro das igrejas, né? Então, mais uma coisa que está no colo das religiões. Vai ser difícil mudar isso com o tempo, porque as pessoas buscam esse prazer, consumir dá prazer, e quando vem essas datas comemorativas, mais ainda as pessoas ficam eufóricas, sabe? Elas ficam fora de si, de vida, tudo, mas não quer nem saber, quer fazer a festa. E assim também, né? A gente sabe que a humanidade aproveita de qualquer tipo de feriado para fazer celebrações que muitas vezes não tem nada a ver com o significado, como a gente está falando aqui da Páscoa. Então, até onde vai o nosso compromisso, né, como ser humano, de utilizar dessas datas para reunir a família, ao invés de estar comemorando ali algo relacionado a Jesus, tá simplesmente só bebendo, com a mesa cheia de comida, enquanto outros irmãos nossos estão passando necessidade, assim como em outras datas, né? Natal, no São João e tudo mais. Então, até onde vai nosso compromisso? Porque eu mesma cresci com isso também. Digamos assim, o ritual de no domingo você ganhar ovos de Páscoa do pai, da mãe, da tia. E eu percebo que é difícil tirar isso da gente, porque até eu, às vezes, acho que eu tenho que ter o compromisso de dar para crianças próximas a mim. Como se eu tivesse esse compromisso, porque a sociedade, ela coloca isso na gente. E eu não vejo, nunca vi num almoço, assim, pela menos da minha família, a gente no almoço de domingo vê algo de Jesus. Então, até onde que vai, né, a nossa responsabilidade em estar utilizando dessa data, eu falo da gente mesmo, de cada um individual, para poder estar usando de forma mundana, né? A nossa responsabilidade, que está buscando essa consciência mais espiritualizada, é reformar os valores para que possa surgir outros. Não é fácil, porque a família, né, a sociedade, de uma maneira ou outra, nos cobra a nossa presença, cobra esses mesmos hábitos que nós tínhamos, né, cobra da gente. Então a gente tem que ser muito decidido mesmo em fazer diferente, porque senão a gente vai no meio, não tem jeito. Exato. Você falando aí, Daisy, quando eu era criança, eu tinha que seguir, né? Porque, primeiro, eu era uma criança, mas eu dependia de meus pais, eu dependia dos meus tios, né? Então, eu ficava, entre aspas, preso aos costumes familiares. Mas isso me incomodava. Então, assim, qual o sentido em si? Como o irmão hoje nos ensina. Por quê e pra quê? Como o Carlos no início falou, não tem um sentido, né? Com certeza, absoluta. Vamos ser mais egoístas, achando que aquilo ali é uma maravilha, né? Qual o sentido de você dar um chocolate para uma pessoa? Qualquer momento você pode fazer isso, né? Então, qual é o sentido realmente disso? É você comprar ou ter esse momento com a família, fazer de reflexão, né?
Eu acredito que deveria ser dessa forma, né? A gente se comportar, aproveitar esses momentos de feriados, de reflexão, para realmente estar junto. Não é dizer que a pessoa não pode fazer o seu almoço no domingo de Páscoa, não pode comprar um chocolate para a criança, não. Mas é realmente você pensar, e além do almoço, e além do ovo de Páscoa, o que é que eu posso dar além disso? E também a gente tem que entender o seguinte: nós precisamos sermos gratos à natureza, a toda essa providência divina, né, que dá a nós o sustento por natureza. Então nós temos que ser gratos a isso. Não existe o dia da comemoração da fartura, porque a terra hoje ela tem alimento para alimentar todo mundo e sobra alimento. Sobra muito alimento. Aí a gente fica aí a pergunta, não é? Que não quer calar. Por que que as pessoas passam fome? Que as pessoas não sabem dividir. É um absurdo. As pessoas preferem jogar fora do que distribuir com mais consciência. Mas a gente sabe daquela questão da lei de causa e efeito. Justamente. Uhum. Então nós somos egoístas, acreditando que a mesa farta é que importa, não importa o que o outro está vivendo, se está morrendo, se está matando, se está comendo ou não. Então, tudo isso aí está dentro desse bolo da sociedade consumista que é só olhando para o umbigo, né? E essas festas, religiões mesmo, gostam dessas datas comemorativas que traz dinheiro, leva dinheiro para as igrejas, né? É realmente a gente levar, né, um resumo do que a gente falou, pensar o que vai além. Se a gente não pode ajudar alguém fora, mas vamos tentar reunir família, quem está próximo da gente, e ajudar com palavras, com conforto, que muitas vezes tem gente perto da gente, né, da família, e a gente não sabe. Qualquer dia eu posso comprar um chocolate, eu posso Uhum. ofertar um chocolate. Presentear É que não fiquemos presos a data, a né? esses dogmas, né? Isso é um dogma, né? Mas cada um com seu livre-arbítrio, né? Agora, a colheita é obrigatória, né? O próximo tema é um tema delicado, né? Feminicídio. A gente viu aí nas notícias um homem lá em Londres, ele assassinou uma jovem de 28 anos. Era uma professora, ela simplesmente estava caminhando na rua e ele não conhecia ela e simplesmente, né, houve o assassinato ali. Então saiu a notícia de que ele pegou a prisão perpétua. Trago esse tema para a gente refletir duas coisas. Primeiro é essa questão do compromisso de cada um, porque a gente, né, com a visão espiritual, a gente sabe que a gente não é vítima, a gente sim está resgatando coisas do passado, porém também a responsabilidade dessas pessoas que causam feminicídio. E o feminicídio, ele sempre existiu, né? Desde que o mundo é mundo, sempre mulheres foram assassinadas sem motivos. Mas ultimamente as notícias vêm mostrando mais, né? Ou coisas que não mostravam antes. Talvez por isso a gente ache assim, nossa, tá crescendo. Talvez nem tá crescendo, mas tá sendo mais noticiado. Então, até onde vai a nossa responsabilidade? De que forma que a gente pode contribuir? Porque eu sempre penso assim, no momento que a gente vê qualquer tipo de notícia, seja boa ou ruim, a gente tem que levar para o nosso interior e ver assim, será que eu estou inserida nisso? Será que eu faço algo que contribui para essa energia? Então, nesse caso específico, né, o compromisso desse ser, que agora vai ficar, né, até o seu desencarne em prisão, recluso da sociedade. A espiritualidade não vê o feminicídio, ela vê o assassinato, porque independente Do sexo, né? do sexo, é um ser humano. Então a violência está dentro do coração do homem. Existe essa venda nos olhos, né, que é provocada até pelas religiões, que criou a mulher como submissa do homem. Até poucos dias, por exemplo, o homem poderia atrair a esposa e estava tudo bem. Verdade. Agora, se ela traísse, ela era banida da família, do lar, sem direito nenhum. Hoje já não é. Então muita coisa está mudando. Mas é lamentável que em pleno século XXI, a gente ainda continua como antes. Nós sabemos que existe a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Então, como é que uma pessoa passa na rua, do nada, assassina um ser humano? Alguma energia, alguma ligação tem a ver com eles dois, né? Com esses dois seres. Para as pessoas que nos assistem, isso é um absurdo. Por quê? Como eu falei aqui, para muitos morreu e acabou. Então a vida é a vida, aqui a carne acabou, vamos nos divertir ao máximo, né? Quando chega uma situação dessa, as pessoas ficam atordoadas, né? Claro, não vou ser a favor do assassinato, não sou a favor. Eu tenho aprendido com os irmãos que nós não devemos julgar o homem sem a causa. Então, essa pessoa que vai ficar numa prisão perpétua,
Se ele se arrepender e tal, etc., que aí é um livre-arbítrio dele, independentemente disso, eu acredito que uma pessoa dessa tem que ter muito equilíbrio, porque como ela vai desencarnar revoltada, né? E não resolveu nada. A sociedade não resolveu nada assim, entendeu? Eu acredito que uma pessoa dessa deve ter recebido um tratamento. A sociedade deve tratar essa pessoa. A gente vai voltar naquela questão, né? Do homem produzir essa energia que nós falamos esses dias de guerra, né? Então é a energia da ira que está descompensando o homem cada vez mais armado. Nós estamos morrendo pela violência, por tanta desigualdade, tanta fome, tanta doença. Saímos de uma pandemia, agora parece que a gente não entendeu nada. Então o feminicídio, o homicídio, né, que está aí cada vez mais dentro da sociedade urbana, a gente tem que parar e pensar o que nós estamos fazendo, o que nós precisamos fazer, mudar para termos uma sociedade mais sadia. É que muitas pessoas são envolvidas nisso, né? Professora que morreu, o rapaz que cometeu o assassinato. Mas quantas pessoas são indiretamente responsáveis por isso? A arma quem fez, quem vendeu, está tudo envolvido. Todo mundo está envolvido. Quando houver o desencarne dessas pessoas, aí vai se, entre aspas, responsabilizado. Ser responsabilizada. Aquela pessoa que, o próprio juiz. Então, se nós tivéssemos o conhecimento, o básico que Jesus nos trouxe, né? Eu acredito que muitas coisas poderiam ser minimizadas, né? Concordo. E então, acho que para resumir um pouquinho esse último tópico, né, tentarmos enxergar que independente de homem ou mulher, isso é um ser, né, que está sendo tirado a vida, mas que também não é vítima, né? A gente passa por tudo aquilo, se hoje a gente passa uma dificuldade, é porque a gente precisa para aprender, mesmo que a situação seja dolorosa, né, como os familiares dela deve ter sofrido muito e tudo mais, a sociedade fica chocada com essas notícias, mas não somos vítimas, estamos, né, infelizmente, em algum momento a gente está sujeito a isso, refletir mesmo, né? Acho que o resumo é isso aí. Depois ter aquela visão, né, de quando o outro é assassinado, um pedaço de nós está morrendo também. Um está sendo ferido, nós também estamos sendo feridos. Nós somos essa unidade. Por isso que Jesus disse o quê? Alguém tem que parar isso. Quando bateu na face dele, ele virou o outro lado. Quando Pedro cortou a orelha do soldado, ele disse, Pedro, embainha a sua espada, pois quem fere por ela será ferido. Se a gente entender essas coisas assim, tirar o lado religioso de que querem falar, e a gente começar a ter uma visão mais ampla das consequências de tudo isso, a gente melhora. Então, agradeço a Carlos, Arthur, pelo bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que fique a reflexão também. E estamos aqui em breve aí mais um vídeo sobre notícias. Obrigada. Obrigado. Obrigado a todos.